Olá, você está ainda na nossa aula de número 1, porém na parte 2. E nesta parte nós iremos estudar sobre as flexões dos substantivos. Lembrando que nós estamos com o tema morfologia e nós estamos com o estudo das palavras substantivo e artigo, dando ênfase ao substantivo porque as demais elas funcionam como determinantes do substantivo. No slide anterior, nós estudamos sobre a função e a classificação do substantivo, a parte 1 da aula de número 1. Nesta parte agora, nós vamos estudar sobre a flexão do substantivo. E o que nós vamos ver aqui? O que o substantivo tem de flexão? O substantivo ele pode se flexionar em gênero. Vou me colocar bem pequenininha aqui no canto da tela para não atrapalhar vocês verem o conteúdo, combinado? Quando nós falamos de gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. O substantivo também tem flexão de número, singular e plural, e de grau. Você pode utilizar o substantivo no grau normal, ou no aumentativo, ou no diminutivo. Uma coisinha que eu quero pedir a vocês. Apropriem-se dessas palavras aqui que fazem parte da flexão e o significado delas, para não ter que ficar toda hora assim. Qual o gênero dessa palavra? Gênero, o que é isso? Então, saber que ao você falar de gênero, o que eu estou querendo saber? Masculino e feminino. De número, singular e plural. De grau, aumentativo ou diminutivo. Combinado? Então, vamos lá. A gente vai estudar cada uma dessas partes aí. Sobre flexão de gênero. É o momento de vocês participarem, por mais fácil que pareça ser a matéria. Esse conteúdo vocês podem visualizar ali, ó, na página 238 do livro didático de vocês. Vamos lá, eu tenho a palavra prefeito. Qual o feminino que eu tenho de prefeito? Isso aí, prefeita. Observa que a oposição se faz entre o O e o A. Deixa eu transformar aqui meu ponteirinho naquela bolinha, que fica mais fácil para vocês acompanharem aqui, mais visual. Vamos recorrer ao conteúdo lá do primeiro ano novamente. O para masculino, A para feminino, isso aqui é uma desinência de gênero. Mas nem todo substantivo faz essa desinência de gênero masculino com O. É o caso, por exemplo, do elefante. Ah, mas então o E é uma vogal, é uma desinência de gênero masculino? Não. A desinência de gênero masculino é O, assim como a de gênero feminino é o A. Se não for isso na nossa língua, não é desinência de gênero. Então, esse E, por exemplo, do elefante não é uma desinência, isso é só uma vogal temática. Qual o feminino de elefante? Acertou quem falou? Elefanta. Não pensem que é elefoa, hein? Pode ser também aliá, mas a mais comum é elefanta. Observa que no elefante não tem o O masculino, né, desinência de masculino, mas tem o A, desinência de feminino. O que nós vemos aqui? Uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. Nós chamamos esses substantivos de biformes. Eles têm duas formas para marcar o gênero. Agora, o que acontece com a palavra estudante? Se você é um menino, estudante. Se você é uma menina, estudante. Então, como que nós marcamos o masculino e o feminino? Com outras palavras. Lembram dos determinantes lá da primeira parte da aula 1? É isso, eu escolhi aqui usar artigos. Então, se eu quero falar do menino, o estudante. Se eu quero falar da menina, a estudante. Dentista, segue o mesmo que estudante? Sim, dentista para homens ou mulheres. Se eu quero marcar masculino e feminino, o dentista, a dentista. Vocês observem que essas duas palavras aqui são diferentes dessas duas. Isso quer dizer que a forma do masculino e a forma do feminino não muda. Então, não pode ser um substantivo biforme. Recebe a classificação de substantivo uniforme. Uma única forma para o masculino e para o feminino. Alguns detalhes aqui sobre os substantivos uniformes. Lá no livro de vocês está aqui, ó, página 239. Vamos pensar na palavra estudante.
né? Como nós vimos lá atrás, se eu quero marcar o masculino e o feminino, eu mudo. A palavra criança, ela se comporta igual à palavra estudante? Não. Por que não? Porque estudante, eu marco masculino e feminino mudando o artigo, por exemplo, ou usando um outro determinante qualquer que vai variar. Mas não é o que acontece com criança. Se a criança é um menino ou uma menina, em ambos os casos nós falamos a criança. Então nós temos substantivos uniformes igual a estudante, em que eu vou mudar o artigo ou outro determinante, e nós temos substantivos como criança, por exemplo, que eu só vou usar o a aqui, o artigo a junto. Se eu tiver uma frase assim, se eu ouvir, a criança estava bem feliz, eu vou saber se essa criança é um menino ou uma menina? Não vou saber, porque criança pode ser tanto o menino quanto a menina. E se for uma frase assim, a criança estava bem eufórica. Isso aqui, deixa eu mudar minha canetinha, meu ponteirinho aqui, para uma canetinha. Tá aqui. Eu vou saber se é um menino ou uma menina? Também não. Sabe por quê? Eufórica aqui, ó, é um adjetivo, é uma qualidade. Quem é que estava eufórica? A criança. A palavra criança é uma palavra no feminino. Mesmo que ela designe um sexo masculino ou um sexo feminino, a palavra é feminina. Prova disso é o artigo que está aqui acompanhando. Se eu uso a palavra eufórica, eu posso estar combinando com o substantivo criança. Então, eu não vou saber. Vocês sabiam que é possível eu falar a criança estava eufórico? Pode ser estranho para a grande maioria, praticamente ninguém usa, mas está correto. É uma parte da gramática que nós chamamos de concordância ideológica. Eu faço a concordância da palavra aqui, ó, do adjetivo eufórico, não é com o substantivo criança que ele está se referindo na frase, mas é com a pessoa a que ele se refere. Deixa eu voltar meu ponteirinho aqui para o laser. E nesse outro caso aqui, borboleta. Borboleta é igual estudante ou igual criança? Quem falou que é igual criança, acertou. Só que é igual, mas também é diferente. Por quê? Porque criança, eu estou falando de pessoa. Borboleta, eu estou falando de bicho. Então, o substantivo em si, ele não varia o gênero, ele é uniforme. Mas, se eu quiser marcar o sexo do bicho, eu posso usar macho e fêmea. Eu não vou fazer isso com criança, eu não vou falar a criança macho, a criança fêmea. Isso não se usa. Então, nós temos 3 categorias de substantivos uniformes. Isso é importante, vocês que estudam aí no curso de agropecuária, vocês lidam com muitas espécies animais aí, né? E saber os substantivos uniformes é interessante na hora de escrever algo. Essas 3 categorias, elas vão ser classificadas. Estudante, como é o caso do dentista lá atrás, por exemplo, pianista, eu falo o pianista, a pianista, ele é chamado de substantivo comum de 2. Em algumas gramáticas, isso aqui vai estar escrito como comum de 2 gêneros, tá? Comum de 2, lembra, eu tenho 2 artigos diferentes. Não é o caso de criança, né? Então, eu chamo isso aqui de substantivo sobrecomum. Vocês sabem um substantivo sobrecomum que as pessoas erram com muita frequência? A palavra neném. Neném, para falar de menino, costuma-se dizer o neném. Para falar de menina, a neném. Mas a palavra neném é sempre masculina. O certo é sempre dizer o neném. Mas às vezes muitas pessoas vão achar estranho você chegar perto de uma menininha lá toda enfeitadinha de rosa e dizer assim, ai, que bebê mais lindinho. Alguém vai dizer assim, não, é uma menina, achando que você está falando de maneira errada. Uma outra também parecida com de erro, né? Muito passivo de erro e que é sinônimo do neném é bebê. Não se fala a bebê, é sempre o bebê no masculino. Ah, nesse caso aí, eu posso falar o neném é bonitinha, o neném é bonitinho? Posso.
Posso sim. O neném é bonitinho, eu estou concordando com a palavra, ou no caso de ser um menininho mesmo. Agora, se eu falar o neném é bonitinha, esse bebê não é um menino, e sim uma menina. E esses que se referem a animais, eu vou chamar de substantivo epiceno. Quero que fique muito claro para vocês que há uma diferença estupenda entre o gênero da palavra e o sexo do ser a que ele se refere. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil isso daí. Eu tenho a palavra, por exemplo, aqui, ó, lapiseira. A palavra lapiseira, qual o gênero dela? Ela é do gênero, qual o artigo que eu ponho antes? A lapiseira. Ela é do gênero feminino. Ela designa algum sexo de ser? Não. Então, eu tenho o gênero da palavra, mas não tenho o sexo do ser identificado por aí. Vamos para o segundo tipo de flexão, a flexão de número. Lembrando o que é isso mesmo? Singular e plural. Livro lá na página 240. Eu tenho a palavra esperança, já utilizada em outros exemplos aqui nos nossos slides. Como que eu faço o plural da palavra esperança? Simples, é só acrescentar a letra S. A letra S na língua portuguesa é considerada uma desinência de número, para marcar o plural. Agora, toda palavra da nossa língua vai ter apenas a letra S marcando o plural? Não mesmo. Às vezes ela até aparece, como é o caso aqui da palavra amor, mas para eu colocar esse S, vou ter que fazer alguma outra adequação, né? Amores. De qualquer forma, a desinência do plural continua sendo o S. Que outras palavras vocês percebem aqui, ó? Lembram que funciona como amor? Flor, cor, mar, todas elas acabam tendo que acrescentar, além do S, uma outra letra. A palavra jornal, por exemplo, eu simplesmente não ponho o S lá no final de jornal. Eu tenho que cortar o L, substituir pelo I e daí acrescentar o S. De qualquer forma, qualquer uma dessas palavras que eu usei aqui como exemplo, eu tenho uma forma para o singular, outra para o plural. Então, eu tenho a mesma classificação lá no gênero. Isso são substantivos biformes, duas formas para o número. Mas nem todas as palavras são assim. É o caso de lápis, por exemplo. Se você tiver só um lápis. E se você tiver dois lápis? Dois lápis. A palavra lápis não se modifica. Para eu marcar, então, o plural da palavra lápis, o que eu tenho que fazer? Colocar determinantes. O artigo. Estão vendo aí que o artigo sempre está aparecendo? Pois é. Ônibus. Funciona como lápis. Para eu ir para minha casa, eu tive que pegar um ônibus. Já meu amigo, para ir para a casa dele, teve que pegar 2 ônibus. A palavra continua a mesma. Então, nós precisamos de determinantes para marcar o singular e o plural. A forma do substantivo é inalterada. Nós chamamos, então, de substantivos uniformes também. Uma única forma. Beleza? Vamos para a nossa última flexão, é a flexão de grau. Muito simples essa daqui. A palavra casa está no seu grau normal. Se eu quero colocar essa casa no diminutivo ou no aumentativo, eu vou recorrer a sufixos. Normalmente o sufixo inho, inha, zinho, zinha, ito, ita, muito usado no sul do nosso país, são tipos de sufixos usados para o diminutivo, enquanto que ão, ona já são usados para o aumentativo. Agora, gente, uma dica que eu quero dar para vocês. Presta atenção nessa segunda parte aqui. Eu tenho 2 formas de marcar o grau do substantivo. Ou eu faço isso de forma sintética, como se fosse resumida, que são essas 2 formas que eu apresentei aqui em cima e que eu fiz em 3 exemplos aqui. Quero fazer o diminutivo de casinha, põe um sufixo, diminutivo de casa, perdão, põe um sufixo aqui. Quero fazer outra forma sem ser casinha, casebre também é possível, apesar de casebre poder dar outras conotações também, mas tem ideia de diminutivo. Ou eu coloco o aumentativo. O que é a forma sintética, então? É eu usar um radical e um sufixo para marcar, ou o diminutivo ou o aumentativo. Mas, às vezes, eu posso fazer isso de forma analítica. Daí, eu vou utilizar 2 palavras.
né, o substantivo em questão, mais um adjetivo que vai marcar o tamanho menor, que é o diminutivo, ou o tamanho maior, que é o aumentativo. Gente, uma coisinha que eu falo para vocês. Na dúvida, não usem a forma sintética. É melhor você usar a forma analítica com segurança do que você ficar inventando substantivos, flexões de substantivos, aí, flexões de grau dos substantivos. Por exemplo, loja. Você falar lojinha é muito comum, é aceitável, está correto. Agora, como que você vai fazer o aumentativo de loja? Lojão, aumentativo de barata, baratão. São umas palavras muitas vezes esquisitas que nós acabamos construindo na nossa língua. Então, evitem essas construções estranhas. É melhor vocês usarem a forma analítica, ok? É isso.